Então, agora eu passo a palavra para a doutora Itamara Danukalov, que é médica nefrologista, responsável pelo ambulatório de nefrite lúpica do Hospital de Clínicas da UFPR. Muito obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer à comissão, né, coordenadora, pelo convite, para a gente conversar um pouco aqui sobre corticoide na nefrite lúpica, né? A gente tem um ambulatório de nefrite lúpica lá no HC, em conjunto com a reumatologia, que é muito interessante, a gente aprende muito e consegue fazer um cuidado centrado ali no paciente, não só com o nosso objetivo da nefro, mas com o objetivo da reumatologia no tratamento da doença do paciente, né? Porque a nefrite lúpica tem essa característica, ela é uma doença, né? Uma glomerulopatia secundária, dentro de uma outra doença primária que tem acometimento sistêmico também. E quando a gente fala em nefrite lúpica, não existe falar de tratamento de nefrite lúpica sem a gente falar em corticoide, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo do tratamento da nefrite lúpica e como que evoluiu o corticoide nesse tratamento. Então, começando lá na década de 60, com a corticotropina, com o primeiro artigo, o primeiro estudo, mostrando alguma resposta no tratamento dessa doença, com uma dose que era equivalente a 30 miligramas de hidrocortisona, que é o que equivale aí a 7,5 miligramas de prednisona. Isso foi evoluindo lá na década de 80, claro, acrescentando outros imunossupressores, mas sempre com o corticoide, com o aumento da dose, ainda com o corticoide com prednisona via oral, até no estudo de 2009, com o micofenolato. E isso mudou mais recentemente para, associado só ao corticoide via oral, a pulsoterapia. Tá? Então, lá de 2012, estudo com rituximab, 3 dias de pulsoterapia, ainda com prednisona dose alta de manutenção, de 0,75 miligramas quilo dia, até 80 miligramas, para os últimos estudos aí com a voclosporina, ainda fazendo a pulsoterapia, mas com uma dose, com um tempo mais curto, então com 500 miligramas de metilprednisolona, mas com uma dose da prednisona, no geral, bem mais baixa, no máximo de 25 miligramas, mesmo ali na indução. E eu gostaria muito de trazer para vocês hoje qual é o melhor esquema, qual a melhor dose, qual a melhor duração do tratamento e aquele que traga menores taxas de efeitos colaterais e de complicações a longo prazo do corticoide, mas, infelizmente, eu não tenho essas respostas. A literatura ainda não nos dá essas respostas. Tá? E o que a gente precisa realmente seria o quê? De um equilíbrio, né, entre os melhores efeitos do corticoide, daquele efeito anti-inflamatório potente de conseguir bloquear todo o processo inflamatório com ativação de complemento, de células inflamatórias que está acontecendo ali dentro do glomérulo, dos nossos pacientes que têm classe 3 e classe 4, certo? Com os efeitos colaterais do corticoide, tanto a curto prazo, né? Lembrar que nós temos pacientes, mulheres jovens, e toda a questão cosmética dos efeitos colaterais do corticoide, isso tem impacto no tratamento e no abandono do tratamento, até aos danos crônicos orgânicos que são causados pelo corticoide. Então, é isso que a gente precisa. Tá? O EULAR, que são as orientações, aí, né, os guidelines da reumatologia, nos trazem que o corticoide deve ser a primeira droga a ser retirada no tratamento do lúpus, se possível. Como, quando, não há essa orientação. O nosso CADIGO 2021 sugere que possa ser feita a retirada do corticoide após 1 ano de remissão. Tá? E a gente tem dados de literatura que até 86% dos pacientes fazem uso prolongado de corticoide, seja pela nefrite lúpica, seja pelas causas extra-renais, as atividades sistêmicas do corticoide. E o CADIGO nos trouxe, nessa edição de 2021, 3 possíveis esquemas do uso do corticoide na nefrite lúpica. O esquema padrão, aquele utilizado classicamente com pulsoterapia, sempre, né, no geral, de 500 miligramas por 3 dias, com uma dose inicial aí de máximo de 80 miligramas, de até 1 miligrama por quilo, e uma redução lá em 25 semanas, em 6 meses, de preferência menor do que 5 miligramas. Mas ele já traz uma possibilidade de uma dose reduzida, ainda com a pulsoterapia, no tratamento de indução, mas veja, com uma dose de 0,5 miligramas
miligramas por quilo de, no máximo, 40 miligramas, e uma redução muito mais precoce a partir já do 3º mês, de 5 miligramas, objetivando menos do que 2,5 miligramas por dia no 6º mês de tratamento, ou seja, após a indução. E isso é baseado, principalmente, num estudo, um estudo muito elegante, matemático, que fez a comparação do estudo ALMS e do estudo AURA. Então, o estudo do micofenolato, de 2009, e o estudo da volclosporina. E ele conseguiu fazer a comparação dos pacientes que estavam em uso de micofenolato e de corticoide, certo? Os pacientes que usavam a volclosporina não entraram nessa análise. Bom, eram pacientes que tinham dose muito semelhante, usavam dose muito semelhante de micofenolato, eram pacientes que podiam ser comparados. E esse estudo, então, mostrou que a média de dose de corticoide foi de 25 miligramas no estudo ALMS, 10 miligramas no estudo AURA, com uma exposição total ao corticoide muito menor. Tá? E, no geral, a gente não vai olhar tudo, mas não houve uma diferença significativa nos desfechos desse estudo. Ou seja, usar uma dose padrão mais alta de corticoide e usar uma dose mais reduzida de corticoide não teve diferença clínica e laboratorial, com exceção da relação proteína-creatinina menor do que 1 na semana 24, ali nos 6 meses. Mais que esse número 1 de relação proteína-creatinina, apesar de ser fundamental lá na IgA, né, Rodrigo, aqui na nefrite lúpica, nós trabalhamos muito mais com a remissão parcial e com a remissão completa. A relação de 1, ela não parece ter um impacto significativo. Então, e foi só esse valor que teve diferença. Então, a dose qual melhor? Parece que uma dose mais reduzida. Mas será que usar mais pulsos de corticoide e uma dose menor de corticoide contínuo é uma possibilidade? E parece que sim. Existem vários grupos, principalmente europeus, que fazem esse tipo de abordagem. E esse estudo, ele é um estudo lá de um grupo da Espanha, que é a chamada Corte de Cruces, e eles têm um padrão de tratamento bem característico deles. Então, eles fazem eurolupus, ou seja, doses de ciclofosfamida reduzida, de 500 miligramas, e fazem uso de corticoide, fazem pulsoterapia com corticoide também na indução. Mas a cada vez que o paciente vai fazer um pulso de ciclofosfamida, ele ganha um pulso de corticoide também de 125 miligramas. E a dose máxima de corticoide via oral é de 25 miligramas. Tá? Então, é um protocolo deles. E a corte de Bordeaux é uma corte francesa que faz o tratamento da nefrite lúpica padrão, como o Cadigo orienta, basicamente com o uso de eurolupus também. Então, esse estudo não é um estudo duplo cego, é um estudo de comparação de resultados de duas cortes muito semelhantes que podem ser comparadas. Tá? A gente vê aqui que uma diferença que a corte de Cruces, ela tem mais pacientes em classe 4, então, potencialmente aí, né, mais graves. É uma corte onde a dose máxima de prednisona foi realmente muito mais baixa. Os pacientes, nenhum paciente usava mais do que 30 miligramas por dia, ok? E a resposta, veja, é uma resposta que a gente não tem, no geral, na maior parte da literatura. Tá? Eles têm até uma remissão parcial aqui de até 90%, num tempo muito mais curto, enquanto a corte de Bordeaux tem uma taxa de remissão parcial aqui que leva muito mais tempo, e é praticamente igual ao estudo do eurolupus. Tá? Claro que, né, o ideal seriam estudos duplo cego randomizados nesses casos, mas pode ser que o racional de que você fazer mais pulsos de corticoide, tentar fazer realmente o tratamento da inflamação glomerular que está acontecendo, seja mais racional do que utilizar só esse efeito genômico do corticóide, que é o que a gente utiliza quando faz essas doses a longo prazo. Tá? E sem corticoide? Tá? Opa. Era para ter uma outra... Desculpa aqui. Tá. Desculpa. E sem corticoide? Será que é melhor, então, pulso de corticoide contínuo e não usar corticoide? Tá? Não usar corticoide, nós não temos essa resposta com o estudo duplo cego randomizado controlado. Existem estudos pilotos, estudos curtos, com número pequeno,
fazendo a avaliação. Parece ser viável fazer um estudo desse. O que acontece é que alguns estudos acabaram sendo interrompidos, não tiveram um N ideal. Então, a gente tem, através de estudos retrospectivos, através de algumas cortes, que tentaram fazer essa resposta. Então, esse grupo italiano é um grupo pró-retirada de corticóide, através de algumas respostas aqui que eles nos trouxeram com o estudo de pacientes sem imunossupressão e avaliação, né, desses pacientes entre quem fez flare e quem não fez flare. E, no geral, pacientes mais jovens, pacientes que têm uma remissão de 3 anos antes de retirar a imunossupressão, tiveram maior risco, né? Pacientes mais jovens, maior risco de flare. Pacientes que tinham remissão mais de 3 anos foi um fator protetor para flare. O uso de hidroxicloroquina, esse não parece ser uma incógnita, ele realmente tem um efeito aí protetor. Mas nesse estudo, retirar ou não retirar corticoide não teve impacto. E os estudos têm de comum, tanto aqueles que já retiraram corticóide, quanto outros que retiraram outros imunossupressores, uma taxa de flare de aproximadamente 20%. Esse parece ser o risco de paciente portador de nefrite lúpica sem nenhum grau de imunossupressão, seja corticóide, seja não corticóide, de fazer um novo flare. Tá? Esse outro estudo indiano é um estudo de 148 pacientes portadores de nefrite de lúpus, aqui em remissão. E eles tiveram que, né, não estavam em uso de corticoide, e eles tiveram também aqui 20% aproximadamente de pacientes com nefrite lúpica que tiveram flare. Isso aqui, lúpus no geral. E nós temos 78 pacientes dessa corte que não estavam em uso de corticoide, que foram comparados com outros pacientes que estavam em uso de corticoide. E, nesse caso, o uso de corticoide, sim, foi um fator que preveniu os novos flares, e mais do que 8 anos de corticoide preveniu o flare também. Né? Nós temos várias meta-análises na literatura que tentam responder essa pergunta. Paciente, há risco do paciente com nefrite lúpica ficar sem corticoide? Tá? Então, não houve essa meta-análise comparou então pacientes que estavam com corticoide e sem corticoide para tentar nos dar essa resposta. Parece que para flare global isso não faz diferença, mas não faz para maiores com flares graves, ou seja, paciente que ficou sem corticoide, ele teve mais flares, mas não teve diferença na gravidade dos flares. Tá? E aqui, após a retirada de corticoide, essa outra meta-análise nos mostrou aqui uma tendência de que a idade, pacientes mais jovens, menores do que 35, têm maior risco de flare após a retirada de corticoide. Pacientes que estavam sorologicamente ativos, também vejam que aqui uma tendência, né? Então, sorologicamente ativos. Pacientes em uso de hidroxicloroquina, também como tendência, mas, nesse caso, outros imunossupressores não. Então, qual a resposta? Nós não temos certeza ainda se há segurança na retirada do corticoide nos pacientes com nefrite lúpica. Tá? E se a gente usar uma outra medicação, então, para tentar poupar o uso do corticoide? E esse grupo lá na Inglaterra, ele tem o Rituximab, eles fazem tratamento de nefrite lúpica só com pulsoterapia de corticoide e sem corticoide a longo prazo. Tá? Então, é utilizado o rituximab, pulso de metilprednisolona e o micofenolato. E o rituximab, que ele não tem o papel da indução, ele teria o papel de manutenção do tratamento. Então, essa é uma corte de 50 pacientes deles, certo? Mostrando os resultados, que eles têm remissão parcial aqui perto de 90%, ou seja, muito semelhante com a literatura, remissão completa de mais de 70%, e não houve diferença entre classe 3, classe 4 ou classe 5. E, atualmente, esse grupo está fazendo um estudo duplo cego randomizado para realmente avaliar, né, se o rituximab esse tratamento ele pode ser efetivo como poupador total de corticoide nos pacientes com nefrite lúpica. Aguardamos os resultados. E por que não usar o corticoide? Por que tentar evitar o uso do corticoide? Porque, basicamente, nós sabemos que existe um maior risco de lesão orgânica, dano orgânico crônico com o uso de corticoide. Mas, puxa, também existe risco de lesão, de dano orgânico crônico sem o tratamento da doença, né? Com a atividade prolongada, seja da nefrite lúpica, seja do lúpus. Tá? Então, esse estudo nos mostrou que
2 anos, acima de 2 anos consecutivos de remissão, tem um efeito protetor para dano orgânico crônico. Tá? A duração da doença também, quanto mais longa a doença, quanto mais inflamação, maior lesão. Mas uma dose cumulativa de prednisona acima de 180 miligramas por mês tem um fator de risco aqui, com odds ratio de 3 para dano orgânico crônico. Então, evitar corticoide vale a pena nesses pacientes. Essa coorte de Hopkins acompanha lá nos Estados Unidos mais de 2.000 pacientes portadores de nefrite lúpica. E eles também trazem essa informação para a gente, que o uso de corticoide, tá, ele está associado, sim, a dano orgânico crônico, aqui com odds ratio de 1,4 para uma dose de até 9 miligramas por dia, e de 4 com doses maiores de 20 miligramas por dia. Então, usar corticoide a longo prazo também traz dano para os nossos pacientes. E essa mesma coorte, num outro estudo, eles fizeram uma análise matemática, não só de intervalos de doses acima de 7,5, abaixo de 7,5, não, fazendo um contínuo nesse modelo 3 aqui, com dose de corticoide, a cada 1 miligrama por dia que se acrescenta de prednisona, se aumenta em 3% o risco de dano orgânico permanente nesses pacientes, certo? Uma dose baixa, né? Mas no efeito cumulativo, com uma consequência muito importante para os nossos pacientes. E nos pacientes com nefrite lúpica, parece que eles são mais suscetíveis a esse dano orgânico causado pelo corticoide. Alguém pode dizer, bom, são pacientes que usam mais corticoide porque é uma doença mais grave. Mas esse estudo, um estudo coreano, que mostrou que pacientes tentou fazer essa avaliação do risco de lesão orgânica associada ao corticoide em pacientes com nefrite lúpica. E os pacientes que tinham nefrite lúpica, eles tinham 22% de chance de lesões relacionadas ao corticoide, como necrose vascular, cataratas, diabetes, osteoporose, e os pacientes sem nefrite lúpica apenas 9,8%. E quando se fez a análise multivariada correlacionando com dose de corticoide, né, para tirar esse fator de gravidade da doença, se percebeu que, mesmo assim, você tem, né, um odds ratio aqui de 2 para pacientes portadores de nefrite lúpica usando corticoide. Então, parece que nós temos que ter mais atenção ao dano que o corticoide pode causar ao nosso paciente, além do dano que a própria doença pode causar, que a gente sabe que, no geral, na literatura, ao redor de 10% dos nossos pacientes portadores de nefrite lúpica acabam evoluindo com doença renal crônica. E, bom, falar de corticoide, de infecções, né, é uma coisa básica, está no conhecimento de todos nós, mas esse estudo aqui espanhol nos mostrou, comparando pacientes que estavam utilizando doses de 5 miligramas de corticoide com pacientes usando 2,5 miligramas de corticoide. Tá? E quando você faz a comparação dessas doses, os pacientes que estavam usando 5 miligramas de corticoide tinham um odds ratio aqui de 1,2 de infecções graves, esse estudo só com infecções graves, com necessidade de hospitalização, com choque séptico. E doses tão baixas de corticoide quanto 5 miligramas por dia levam ao aumento do risco de infecção também, certo? Temos vários estudos na literatura mostrando risco de infecção, toxicidade global com o uso de corticoide, lesões orgânicas permanentes de uso corticoide, certo? Por isso, nós precisamos, né, o ideal é que se chegue naquele equilíbrio do uso de corticoide racional para tratar a doença e evitar os seus principais danos. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que a retirada do corticoide ela é uma possibilidade em pacientes com nefrite lúpica, principalmente em pacientes selecionados. Tá? Nós podemos considerar em pacientes com remissão completa da doença, ou seja, aqueles com relação proteína-creatinina abaixo de 500 miligramas por dia e com uma elevação de creatinina que não seja até 1,25%, né, do seu basal. Utilizar sempre a menor dose possível do corticoide, considerar pulsoterapia a cada ativação da doença e não só manutenção crônica do uso do corticoide. E, no futuro, nós temos essa possibilidade do anti-CD20 como um poupador de corticoide. Então, no momento, sim, ainda cabe usar corticoide na nefrite lúpica. Pode ser que daqui a alguns anos a nossa conversa seja um pouco diferente. E se for para deixar uma mensagem só sobre o uso de corticoide na nefrite lúpica, a palavra-chave deve ser minimização. Então, use o corticoide na menor dose possível, certo? Prestando bastante atenção nos seus efeitos colaterais.
Muito obrigada.